E abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. E nós vamos avançando aqui. Você está bem? Bom dia para vocês. Obrigado. Chegou uma aguinha aí. Êxodo, capítulo 14. Irmãos, e deixa eu fazer um desafio para você aqui. Você quer entender a história do povo hebreu, a nossa história, que nós somos descendentes, né? E a história da humanidade é um desafio. Leia o livro do Êxodo, é maravilhoso. Tem tantas passagens, tantas intervenções do Senhor, tantos milagres e ali a gente conhece também a essência do ser humano, né? Eu sempre falo isso, a essência do ser humano, desde a criação de Adão e Eva, mudou muito pouco. A essência mudou muito pouco. A gente evoluiu, a gente cresceu, existe a tecnologia, existem tantas coisas hoje, mas na essência, na alma, o ser humano mudou quase nada. Isso eu posso te garantir. Todos acharam aí? Êxodo capítulo 14? E mantenha, deixa eu fazer uma outra observação aqui, que você sabe, mas só para lembrar, né? Irmãos, sempre que você vir para a nossa igreja aqui, os cultos de manhã, independente do seu smartphone, da sua Bíblia online, da sua Bíblia de papel, enfim, qual Bíblia for, você sempre permaneça com a sua Bíblia aberta. Os meus sermões sempre são expositivos, e sermões expositivos usa-se muito a Bíblia. Está cada vez mais fora de moda, mas eu vou continuar fora de moda. Prefiro andar segundo o que a palavra ensina, né? Está cada vez... muitas vezes a gente vê sermões por aí, e cada um prega o que quiser. O cara lê lá um versículozinho e prega 2 horas. E eu não, os meus sermões são expositivos, foi assim que eu aprendi, foi assim que os grandes homens de Deus me orientaram, foi assim que eu aprendi na faculdade teológica, e eu tenho certeza que isso é segurança para mim, e isso é segurança muito mais para vocês também que me ouvem aqui todo domingo. Amém? Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, que a gente gosta de usar bastante a Bíblia, e a princípio nós vamos ler aqui, depois nós vamos para outros textos, vamos voltar para esse texto aqui, e isso é muito bom. Então, o texto expositivo é bom porque eu vou falar pouco de mim, pouco da vida, pouco das coisas, e muito sobre a palavra de Deus. E é isso que tem que ser exposto aqui para nós todas as manhãs. Amém? Você concorda com isso ou não? Glória a Deus, né? Vamos lá, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra do deserto, e os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E todo o seu exército o saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel deixasse de nos servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e o alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairode, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será que por haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Por isto que dissemos no Egito: é melhor que sirvamos no Egito, pois melhor seria do que os egípcios nos matassem no deserto.
Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aguentai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vos tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Coloque sua mão sobre esse texto e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer aqui por cada família representada, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, de maneira sobrenatural. Que a tua palavra venha, Senhor, e penetre como um punhal no nosso coração. E que nós possamos sair daqui hoje renovados e ainda mais cheios da tua presença. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa passagem é tão conhecida, e volto a dizer, e à medida que você lê o livro de Êxodo, tanto antes, capítulo 11, 12, 13, tanto antes do capítulo 14, como mais para frente, você vê aqui uma série de intervenções do Senhor, a respeito da vida desse povo. Esse era o povo escolhido por Deus, e eles estavam vivendo um cativeiro, vivendo como escravos lá no deserto. Essa é a história que todos nós conhecemos, né? E aqui a gente percebe que o povo vivia um cativeiro, uma escravidão, eles tinham que comer, tinham onde morar, tinham uma vida de sobrevivência. Entretanto, eles eram escravos, seus filhos eram escravos, eles não tinham posse quase nenhuma, viviam uma vida desgraçada. E aqui você vê, depois de uma série de milagres, depois de um número elevado de milagres, depois das 10 pragas que todos nós conhecemos aqui, o Senhor faz uma série de milagres e prepara a libertação deste povo, a libertação desse povo. E sabe, irmãos, e o que acontece aqui? Quando existe uma libertação, o Senhor nos liberta completamente. Agora, o que eu quero enfatizar nesta manhã, para mim e para você aqui, que muitas vezes, um processo na minha e na sua vida, algo que Deus está trabalhando na minha e na sua vida, muitas vezes, e eu quero dizer para você que na maioria das vezes, pelo menos é assim na minha vida e na vida de grandes homens e mulheres de Deus que eu conheço e que eu conheci, muitas vezes isso vai de encontro completo, não vai de encontro àquilo que eu penso, àquilo que eu imagino. A maneira que Deus age na minha e na sua vida, a maneira que Deus executa milagres e manifestações na minha e na sua vida, muitas vezes é algo incompreensível para mim e para você. Muitas vezes é de uma maneira que a gente não imaginou. Nós somos assim, a gente imagina uma coisa, a gente planeja uma coisa, a gente acha que vai acontecer de um jeito, mas muitas vezes acontece de um jeito completamente diferente daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente planejou. Mas o que eu quero falar hoje para nós aqui nessa manhã é exatamente sobre isso. Os planos de Deus para a nossa vida, os planos de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha casa, para o meu casamento, para minhas filhas, e assim que nós precisamos ter esse entendimento. Muitas vezes eu tenho falado isso aqui semana após semana, muitas vezes, irmãos, aquilo que eu desejo para a minha casa e para a minha vida, não é o melhor. Os meus olhos e meu coração estão me enganando. Os seus olhos e o seu coração está te enganando. Então a gente precisa ter essa compreensão de que muitas vezes a gente não vai entender nada do que está acontecendo, mas sabendo que a nossa vida está nos planos de Deus, que a nossa vida está na direção de Deus, aí o nosso coração vai descansar nele. Então o que acontece aqui? Depois de alguns milagres, dentre eles as 10 pragas, Faraó decide deixar o povo partir. Decide deixar o povo partir. Ele decide libertar o povo, uma intervenção do Senhor. E o que acontece aqui? Só que num determinado momento ele se arrepende. Ele se arrepende e ele tenta persuadir Moisés e o povo dizendo: olha, vocês vão, mas não levem tudo não. Ele começa a querer negociar com Moisés. Não levem tudo não, não levem as esposas, não levem as crianças, deixem algumas coisas aí. Mas Moisés não cede, Eles partem do Egito levando tudo, não fica nada para trás. E aqui começa uma primeira lição para mim e para você. Sabe, irmãos, quando existe uma verdadeira libertação na minha e na sua vida, nada fica para trás. Eu já falei aqui a respeito de conversão. Existem pessoas, e vocês devem conhecer como eu conheci já na vida, vocês devem conviver com pessoas assim, que tinha uma vida destruída, uma vida de pecado, uma vida
teve um encontro com Deus e literalmente no dia seguinte mudou a vida completamente. Talvez você tenha alguém assim na sua família, algum conhecido, algum colega de trabalho, que transformou completamente, e é um testemunho vivo da transformação de Deus. Ou era um viciado em drogas, ou era um alcoólatra, ou era envolvido com pornografia, ou enfim, ou era envolvido com criminalidade, e teve uma experiência com Deus. No dia seguinte, houve uma transformação. Quantas pessoas não conhecem pessoas assim? Todos nós. Agora, o processo natural, foi assim na minha vida e na maioria de vocês, o processo natural é o quê? Uma conversão gradativa. A gente vai crescendo. Você vai crescendo e vai amadurecendo e vai deixando aquelas coisas aos poucos, até que você chega numa maturidade espiritual, que aquilo que você pecava, aquilo que você errava, aquelas coisas que você patinava lá no início da sua conversão, você já não patina mais. Mas o que precisa ficar claro para mim e para você aqui, que quando se fala a respeito de libertação tem que ser algo genuíno e algo completo, nada fica para trás. E o exemplo aqui desse povo é exatamente isso. A Bíblia diz que quando eles partem, eles levam tudo, nada fica para trás, porque é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Esse processo de libertação na minha e na sua vida é algo genuíno, e quando é algo genuíno e verdadeiro, Ele liberta completamente. Por isso que isso não fica desculpa para mim e para você que, isso é uma luta na minha vida, isso é um espinho na minha vida, eu tenho lutado contra isso há anos. Não! Você não quer se libertar, porque se você realmente teve uma experiência com Deus, se Deus realmente te resgatou, te libertou, está acontecendo alguma coisa aqui. E o texto diz exatamente isso, que eles foram libertos, o Senhor os libertou, e eles ficaram completamente livres, levando tudo, nada ficou para trás. Que eu quero profetizar isso na sua vida, na sua casa, meu irmão, a partir do momento que houve uma transformação, todas as coisas passadas, Deus passou uma borracha, eis que tudo se fez novo. Existem pessoas atormentadas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que tiveram uma experiência genuína com Deus, perturbadas, atormentadas, por coisa lá do passado, que Deus já perdoou, que Deus já livrou, que Deus já falou, passou, e aquilo ainda fica martelando o coração. Eis que faço tudo novo. É o que o Senhor está dizendo para esse povo aqui, a partir de agora, tudo novo. Chega de escravidão, chega de humilhação, chega de servir e ainda ser humilhado. Chega, a partir de agora, tudo novo. E eles começam uma nova vida. Agora, irmãos, um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Não existe promessa cumprida na nossa vida sem dificuldade. Nada é fácil, nada é tranquilo. O diabo não vai permitir nada de mão beijada para mim e para a sua vida. Pastor, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Realmente, se você andar na palavra de Deus, ele vai andar debaixo dos seus pés aí. Agora, se você der brecha, ele vai pintar e bordar. Então, o diabo não vai permitir nada fácil. Por isso que nós temos que estar sempre alertas, sempre atentos, porque sempre haverá dificuldade, nada é fácil. O que acontece aqui, irmãos? O Senhor diz para eles, olha, o Senhor permite, volto a dizer, até o capítulo 14, há uma série de milagres, mas não dá para a gente avançar aqui, senão a gente pega a manhã inteira. Há uma série de milagres até o capítulo 14, até chegar este momento aqui, em que o Senhor toca no coração de Faraó, e permite que eles sejam libertos, que eles sejam livres a partir de agora. Mas o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui? O Senhor dá uma ordem para eles, o Senhor diz para eles, olha, eu quero que vocês vão até um lugar, vocês acampem no lugar chamado Midigol, entre Midigol e o mar. Esse lugar chamado Midigol é um vale, irmãos, é um lugar que não leva a lugar nenhum, ou seja, eles estavam entre um vale, e eles estavam entre o mar, ou seja, eles estavam num lugar que não levava para lugar nenhum, e aí entre eles começam ali a discorrer entre eles ali, mas peraí,
O Senhor nos tirou do Egito para nos levar para um beco sem saída, para nos levar para um vale sem saída. Muitas vezes, quantas vezes não vem esse pensamento no nosso coração? Nós recebemos uma promessa de Deus, você está lá, às vezes trabalhando numa empresa, aí você sai da empresa, mas você tem uma promessa, olha, Deus está te preparando algo novo. Você está passando uma situação lá difícil, vem uma notícia ruim, mas você tem uma promessa, olha, mantenha-se firme. Essa notícia veio ruim agora, ó, mas eu estou preparando algo novo para a sua vida. E aí você começa a olhar para a situação, para o vale que você está, que era o caso deles. Você começa a olhar para o vale que você está vivendo, para a região que você está, o momento que você está dizendo, e você começa a ter aquele sentimento: será que Deus me abandonou? Será que Deus não está olhando para a minha situação? E foi exatamente isso. Eles haviam acabado de receber a recompensa, viviam lá escravos no Egito, gerações e gerações vivendo como escravos, sendo humilhados, vivendo de resto, a família sendo humilhada, os filhos sendo humilhados. E agora o Senhor traz a libertação para aquele povo. Mas a primeira ordem que o Senhor dá é: vá para esse vale aí que não leva para lugar nenhum. Fica nesse beco aí que não leva para lugar nenhum. E aí, irmãos, começa a trazer a dúvida, começa a vir a dúvida no coração. E aqui eu me lembro de José do Egito. E volto a dizer, né? As promessas de Deus, elas não existem sem dificuldades. A gente conhece aqui a história de José do Egito, quando ele tem um sonho, né? E ele começa a sonhar, e ele começa a ver aqueles feixes, né? Representando cada um dos irmãos deles. Aí ele sonha com o sol, com a lua, que é o pai e a mãe. E ele vê aqueles feixes se rendendo a ele e tal. E aí ele conta o sonho. E realmente era um sonho de Deus, era um plano, era um projeto de Deus para a vida dele, que lá na frente se mostrou e cumpriu-se na vida dele. Entretanto, no meio desse processo, ele conta para os irmãos. Ele tem um sonho, ele tem uma direção de Deus. E Deus fala para ele: olha, eu vou te levantar entre os seus irmãos. Você será o maior entre os seus irmãos. E você vai liderar e tal. E ele, olha a promessa. E ele recebe aquilo com tanto poder no coração, com tanta convicção, com tanta certeza no coração, que ele vai e conta para os irmãos. Mas aí, logo depois da promessa, logo depois do sonho, o que acontece na vida dele? A primeira coisa que acontece na vida dele é cisterna. Ele é jogado num poço, numa cisterna, e é vendido como escravo. Eu fico pensando o que passou na cabeça dele. Mas Senhor, o Senhor prometeu. Mas Senhor, o Senhor disse que seria assim. E a história dele todos vocês conhecem. Depois ele vai para a casa de Potifar, e aí acontece tudo aquilo, enfim, é preso, e toda a história. Mas no final, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. E por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as dificuldades, no meio do processo, no meio daquilo que Deus está trabalhando na minha, na sua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu filho, na tua empresa, haverá dificuldades, terão muitas dificuldades. Agora nós precisamos aprender a lidar com isso, para não perdermos a bênção. Olha o que eles dizem aqui no versículo 4. Olha o que o Senhor diz para eles. O Senhor dá uma promessa. O Senhor faz um monte de milagres, acontece um monte de situações, as 10 pragas, o Senhor quebra o coração de Faraó, Faraó decide libertá-los, pode ir embora. Aí olha o que acontece, versículo 4, o Senhor dizendo: endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Irmãos, que coisa doida, que coisa doida. Quer dizer, pastor, que o sofrimento faz parte da minha vida? Sim. Quer dizer que as dificuldades fazem parte da minha vida e fazem parte do propósito de Deus para a minha vida? Sim. A grande maioria, irmãos, daquilo que nós vivemos, das dificuldades e das circunstâncias negativas que nós vivemos, a grande maioria destas coisas, quando não é provocada por você, é propósito de Deus para a nossa vida. Você acha que o apóstolo Paulo precisava viver o que ele viveu? Sofreu o que ele sofreu? Você acha que os discípulos, os grandes mártires, precisariam sofrer o que eles sofreram? Mas aquilo fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a vida do cristão é uma vida de martírio, é uma vida de sofrimento? Claro que não, claro que não. Muito daquilo, eu já preguei isso aqui várias vezes, muito daquilo que nós vivemos hoje,
que nós vivemos hoje, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, são frutos daquilo que nós plantamos lá atrás. Você é o resultado daquilo que você semeou 2, 3, 10 anos atrás. Você está colhendo agora. E muitas vezes, a grande maioria dos nossos problemas no casamento, é porque nós erramos no casamento. A maioria dos nossos problemas na nossa vida financeira é porque nós tomamos decisões erradas financeiramente. A maioria do problema da nossa saúde é porque nós não cuidamos da saúde. E assim vai. Agora existem problemas, irmãos, existem dificuldades que Deus permite na minha e na sua vida, para que lá na frente, a gente possa compreender o plano dele para a nossa vida. Olha o que ele diz para aquele povo, ele liberta. Aquele povo vinha de um tempo de escravidão, gerações vivendo escravidão. E olha o que ele diz para aquele povo, depois de libertá-los: endurecerei o coração de Faraó, para que ele persiga vocês. Senhor, o Senhor acabou de nos livrar. O Senhor acabou de nos livrar. Vivíamos como escravo. Agora, no tempo de uma suposta liberdade, Faraó vai perseguir a gente de novo. E aí ele continua, para a gente entender o propósito, aquilo que Deus quer. Aí ele continua, né? Para que ele os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: meu irmão, ainda que você não está entendendo, minha irmã, ainda que você não está entendendo, eu vou fazer do meu jeito. Ainda que esteja doendo, ainda que seja difícil, ainda que as noites tenham sido longas, ainda que você tenha molhado muita fronha de travesseiro, chorando à noite, Ele vai fazer do jeito dele. Mas lá na frente, assim como através de Faraó, o nome dele vai ser glorificado na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. As coisas de Deus para nós muitas vezes, irmãos, são incompreensíveis. No coração daqueles homens, no coração daquelas pessoas, aqueles hebreus, o Senhor nos libertou, nos trouxe para esse vale, para nos abandonar. Quantas vezes paira no nosso coração essa dúvida? O Senhor nos trouxe até aqui para nos abandonar? O Senhor permitiu que eu chegasse até aqui para me abandonar? O Senhor permitiu que eu fizesse tal coisa para me envergonhar? Quantas vezes vem esse pensamento dentro do nosso coração? Mas sabe, irmãos, quando eu tenho entendimento, quando eu tenho a compreensão de que todas as coisas na minha vida são guiadas por Deus, eu entendo que Ele não me libertou para me abandonar, que Ele não permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida para me abandonar. Ele está comigo o tempo todo. É assim que Ele vai fazer com cada um de vocês. Eu tenho certeza disso. Olha o que diz lá no versículo 12. Olha o que eles dizem: não é isso que dissemos no Egito? O Senhor deixou que era melhor que deixássemos servir no Egito, por melhor seria do que a gente morrer aqui no deserto. Olha que pensamento mesquinho, irmãos. Eu entendo, o Senhor está dizendo para eles: olha, eu estou libertando vocês, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Não será fácil. Vocês ainda vão continuar no vale e vão continuar no estreito. Não vai ser fácil. Entretanto, eu estou no controle de todas as coisas. E aí qual que é o pensamento deles? Eles chegam para Moisés: Moisés, era melhor que nós continuássemos como escravos lá. Nós éramos humilhados, os nossos filhos eram humilhados, as nossas mulheres eram abusadas, nós éramos escravizados, passávamos por todo tipo de humilhação. Mas era melhor porque pelo menos lá tinham o que comer. Lá tinha cebola boa, lá tinha melões bons, lá nós comíamos, lá nós podíamos dormir numa caminha de palha. Então era melhor que ficássemos lá do que virmos para o deserto e morrermos aqui no deserto, irmos para a sepultura aqui no deserto. Então olha o pensamento mesquinho, irmãos. Agora este pensamento, essa murmuração que muitas vezes acontece na nossa vida, na nossa casa, isso nos cega e não nos permite enxergar o plano de Deus para a nossa casa, para a nossa família. A murmuração estava cegando eles, estava cegando eles a um ponto de eles desejarem voltar para a escravidão. Quantos aqui já não passou na cabeça: eu sirvo Deus, eu mudei de vida e nada acontece, dá vontade de voltar para o mundo? Está cheio de gente assim na internet. Que pensamento mesquinho, irmãos.
é não entender o processo de Deus na vida, é não entender o que Deus está trabalhando para acontecer lá na frente. E sabe, irmãos, e é por isso que muitas vezes eu e você, nós precisamos pregar para nós mesmos, aquilo que Davi fazia constantemente. Davi sabia que a sua alma era uma alma que, se ele não pregasse para ele mesmo, ele dizia: Senhor, o meu socorro vem do Senhor, é nele que eu confio, Senhor, me ajuda, porque ele sabia que constantemente ele precisava lembrar daquilo que o Senhor já havia feito na vida dele. E voltando aqui, não precisa abrir não, se tiver a Bíblia fácil aí, se quiser abrir. Mas olha o que diz lá, Lamentações, o profeta Jeremias de novo. O profeta Jeremias, irmãos, foi um homem que foi levantado para pregar o arrependimento daquele povo que estava perdido, daquele povo que estava sem direção. E ele foi levantado no meio daquele povo para pregar o arrependimento. E a Bíblia o chama, os historiadores o chamam de o profeta chorão, porque Jeremias chorava demais. Olha o livro dele, Lamentações. Você já pensou nisso? Um camarada escreveu um livro, Lamentações. O que será que tem nesse livro, né? Tem lamentações de um homem que está vendo a desgraça, de um homem que sabe da promessa de Deus, mas que vê o povo perdido, parece que o povo não ouvia. Ele pregava, chorava, e o povo não ouvia. Ele pregava, chorava, e o povo não ouvia. E ele escreve o livro Lamentações de Jeremias. Então era um homem, irmãos, que tinha tudo para ser um amargo, para ser azedo, para ser um rancoroso, para desistir de Deus. Mas ele tem um dos maiores textos, talvez a maioria de vocês nem sabiam que esse texto estava aqui, mas agora você não vai esquecer nunca mais. Lamentações capítulo 3. Olha o que fala, olha como ele começa. Eu sou um homem que testemunhou a aflição pela vara corretiva da ira de Deus. Ele está dizendo, eu sou um homem que experimentou toda a correção de Deus. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, a mão do Senhor veio pesada sobre nós. Aí ele continua, o Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Olha o contexto do que o cara está falando aqui. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra, me esbofeteou, me fez ver após durante todo o dia, fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele está aqui anos e anos pregando e o povo não se arrepende. Sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Ele está dizendo, olha, eu sou um homem amargurado e lamento, porque as coisas não estão acontecendo. Fez-me habitar na escuridão, como há muitos desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Atou-me em pesadas correntes. Se ler um texto desse aqui, é um texto de alguém depressivo. É um texto de alguém melancólico, de alguém que está sofrendo, de alguém que está com feridas na alma. E aí ele continua, fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele ficou como urso à espreita e um leão emboscado. Desviou os meus caminhos e me despedaçou e me abandonou. Armou seu arco e fez de mim alvo de suas flechas. Feriu o meu coração com flechas na sua aljava. Tornei-me um objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. Ele está dizendo, olha, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. E mesmo assim, eu virei motivo de zombaria, de gozação. Eu virei meme na internet, se fosse nos dias de hoje. Mas aí ele continua, né? O povo, eles me escarnecem, fazem canções da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me do fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo a minha boca de areia, e pisoteou-me na cinza, tirou-me a paz, esqueci-me até que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo que esperava de Yahvé, o Senhor. Olha só, irmãos, como está o coração deste homem. Aí ele continua no versículo 19, recordo-me da minha aflição, e do meu delírio, e do meu profundo sofrimento, e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma se desfalece dentro de mim. Aí aqui começa
quando nós somos guiados por Deus, quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Olha o versículo 21. Contudo quero lembrar que pode me dar esperança. Contudo eu quero lembrar, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, irmãos, até o versículo 21, ele lembra de todas as suas mazelas, todos os seus sofrimentos. E aqui nós não estamos falando de um ímpio, não. Aqui a gente não está falando de alguém que vivia uma vida promíscua, não. Estamos falando de um profeta. Ele era filho de sacerdotes, ele era de uma linhagem de sacerdotes. Ele está contando aqui tudo que ele havia passado, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas na vida dele. E aí ele diz, olha, contudo eu quero trazer a minha memória, eu quero lembrar de coisas que me trazem esperança. E aí ele continua, versículo 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção do Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom, misericordioso para todos aqueles que esperam confiante, para que aqueles que o buscam. Ele está dizendo, olha, eu passei por todas estas coisas, eu passei por todo esse sofrimento, sendo um homem obediente a Deus, eu passei por todas essas lutas, sendo um homem que faz a vontade de Deus. Entretanto, eu sei que nele eu posso confiar. Entretanto, eu sei que no final Ele vai me dar a vitória. Irmãos, é assim que tem que ser a nossa esperança. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e dificuldades. Isso faz parte da vida. A gente vive num mundo perigoso, porque se abre esse negócio aqui, ó, só tem gente feliz, só tem gente bem sucedida, só tem casamento que deu certo, só tem empresa que deu certo, só tem mulher bonita, só tem homem bonito, só tem gente magra, tudo aqui é maravilhoso. Entretanto, nós sabemos que a vida não é assim, e à medida que a gente começa a fazer comparações, e esquecendo do poder de Deus sobre a nossa vida, isso começa a trazer muito problema, e Jeremias sabia disso. Jeremias passou pelas piores coisas na face da terra. Entretanto, ele diz, eu quero trazer ao meu coração a esperança, aquilo que me traz esperança, porque ele já fez algumas vezes e vai fazer de novo. Ele falou que ia cumprir a sua palavra e vai cumprir de novo. Olha o que diz lá no versículo 15: diante do Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, por que chamas a mim? Aí ele diz, dize aos filhos de Israel que marchem. Começou aquela murmuração, começou aquela reclamação, o povo perdido, olha, era melhor que nós permanecêssemos no Egito, do que vir para cá e morrer. O Senhor nos libertou para nos abandonar, para nos deixar nesse vale aqui seco. De um lado é vale, do outro lado é mar. O que vai ser da gente? É melhor que nós tivéssemos morrido. Era melhor que nós tivéssemos morrido. Aí versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temam, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vocês veem, nunca mais vocês tornarão a ver. Moisés está tentando mostrar para ele, enxergar, falar, irmãos, o tempo agora é difícil, irmãos, o tempo agora é dificultoso, mas esse é o plano de Deus, vamos seguir o plano de Deus. Deus quer fazer assim. Podia ser mais fácil, podia ser mais simples, sim, mas Deus quer fazer desse jeito. Então permaneçam firmes. E aí no versículo 15 o Senhor dá a ordem para ele. Fala assim, olha, diga para este povo murmurento aí, diga para este povo aí que só sabe reclamar, que eu estou no controle de todas as coisas. E diga a eles que avancem, que marchem. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que parar, que desistir, irmãos, não está no programa. Não é opção para mim e para você. Parar no meio do caminho, desistir, abandonar, não é plano. O Senhor está dizendo, diga a eles que marchem, que avancem, que avancem. Essa é a ordem do Senhor. E olha o que diz lá no versículo 21.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Irmãos, aqui é algo profético, Eu quero que você preste muita atenção nisso, principalmente você, principalmente pais, mães. Olha que coisa interessante. Então Moisés, depois de todo esse contexto aqui que eu passei rápido, depois de todo esse contexto, então Moisés estendeu as mãos sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, e fez retirar. Aqui é exatamente a passagem, a abertura do mar, para que eles pudessem passar. Mas olha que coisa profética, irmãos. Diz o texto aqui, que Moisés estendeu as mãos, na autoridade do Senhor, para abençoar aquele lugar. E à medida que ele estende as mãos, as águas recuam, e eles puderam atravessar e chegar até o vale, aonde o Senhor havia dito para que eles fossem. Sabe, isso aqui é simbólico para mim e para você, porque antes de murmurar, antes de questionar a Deus, antes de pautar a dúvida no nosso coração, a gente precisa orar, estender as mãos sobre a nossa casa, estender as mãos sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre cada situação, e entregar e dizer: Senhor, as palavras de Jeremias, a bondade do Senhor é a razão para não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí no versículo 23 ele diz: elas se renovam plenamente a cada manhã. Jeremias, depois de todo esse contexto que ele diz: olha, as misericórdias do Senhor toda a manhã se renovam, grande é a sua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção do Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Então quando Moisés estende as mãos, ele está abençoando. Quando você estende as mãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, você está abençoando, depositando bênçãos sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. A gente sabe da grande batalha, irmãos, quando teve a grande batalha, e o povo estava guerreando, e a ordem do Senhor era: mantenha as mãos, estenda as mãos sobre o povo, e o povo lá guerreando. Aí diz o texto, irmãos, que quando Moisés se cansava, e o braço dele começava a baixar, o povo começava a perder a batalha. Aí o que eles fazem? Ur e Arão, vai um em cada braço, e começa a levantar os braços de Abraão. E eles venceram enquanto os braços de Moisés esteve levantado. Aquela batalha foi vencida, porque este é o poder da imposição de mãos, de direcionar as mãos, de orar pela nossa casa, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, não entendendo o que Deus quer, qual o propósito de Deus para essa situação. A gente precisa interceder e clamar: Senhor, vem, manifesta-se na minha casa, manifesta-te nessa situação. Senhor, ainda que eu não esteja compreendendo nada, o Senhor havia dito que ia nos libertar, o Senhor havia dito que, prometeu que ia nos libertar, agora está dizendo aqui que o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. Sim, era o propósito dele. Eles não entenderam nada, mas no final, a palavra do Senhor se cumpriu sobre a vida de cada um deles. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminharam enxutos pelo meio do mar, e as águas vieram como muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, e aqui a gente vai orar.
Eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando na minha vida. Cada um sabe da sua, né? Mas deixa eu falar para você um negócio, irmãos. Volto a dizer, o que você precisa compreender é que, na grande maioria das vezes, você não vai entender o plano de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a vida do seu filho, para o seu casamento. Você não vai entender. Agora, o que cabe a mim e a você? O que cabe a mim e a você é: Senhor, seja feita a sua vontade. Essa é a oração. Eu já sempre falo isso aqui, irmãos, não é à toa que a oração, quando os discípulos chegam para Jesus e Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar, Senhor. Como que é a nossa oração? E Ele nos ensina uma oração responsiva, de responsabilidade. Porque nessa oração, Ele ensina que nós precisamos dizer todos os dias: seja feita a sua vontade. E a outra responsabilidade que Ele gera em mim e em você, Ele diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu perdoo dos outros. Senhor, me trate da mesma maneira que eu trato o outro. Então é responsabilidade. O que o Senhor quer de mim e de você é exatamente isso: